Meu amigo e minha amiga, como gostamos do som dessa palavra, a palavra vitória. Não importa se é devido a uma competição atlética, ou se é alusivo a uma batalha sobre o inimigo, ou até mesmo a que diz respeito a um desafio pessoal. Recentemente, pudemos presenciar um ginásio lotado, vibrando por uma vitória que consagrou o atleta jamaicano Usain Bolt como o homem mais rápido da atualidade, estabelecendo um recorde mundial dos 100 metros com a marca de 9,58 segundos. Com certeza, trata-se de um grande feito. Em Israel, havia um rei chamado Davi, que também foi reconhecido como um homem vitorioso. Ele era experimentado em guerras. Não é à toa que a história o denomina de o Rei Guerreiro, pois foi quem em Israel triunfou sobre o maior número de adversários no campo de batalha. Uma vitória, não importa qual seja, sempre traz uma sensação de excitamento e alegria que parece não terminar. Quando olhamos filmes ou ouvimos alguém contemporâneo da Segunda Guerra Mundial contar a respeito da ênfase constante que se dava ao ver da vitória, simbolizado por 2 dedos, quando se tornou realidade, os países aliados inundaram de alegria. Dizem que os trens apitavam, carros buzinavam e pessoas aos gritos expressavam sua alegria. Afinal, eram maridos e filhos retornando ao lar. Pode ser que não conseguimos nem imaginar como poderia ser isso, devido vivermos em um país abençoado por Deus e de paz. Porém, eles lutavam defendendo sua pátria. Cada um de nós temos nossas próprias batalhas para vencer no cotidiano. São as batalhas que a vida traz, os problemas físicos, familiares, financeiros, emocionais e espirituais. Sem falar que, como disse o apóstolo Paulo, a maior batalha de todas, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Uma coisa é certa, em todas as nossas batalhas há 2 verdades. Só Deus pode nos dar a vitória, e que se ficarmos juntos a Deus, Ele nos faz triunfar. Davi, escrevendo um de seus salmos, que recebe como tema o livramento, devido ao que o Senhor Deus fez livrando-o das mãos de Saul, o então rei de Israel, ele inicia dizendo: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Então, ele usa algumas metáforas se referindo ao poder e à força de Deus. Ele diz: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Certamente, ele tinha em sua memória as lembranças dos lugares e situações enquanto fugia de Saul e a proteção de Deus durante aqueles dias, e assim prossegue em seu cântico. Quando eu estava em desespero, invoquei a Deus, o qual é digno de ser louvado, e estou salvo dos inimigos. Ele é a minha força e eu o louvo. É claro que ninguém gosta de se sentir fraco, vulnerável. No entanto, a fraqueza tem o seu valor se admitirmos nossa fraqueza e confiarmos numa fonte de força. Mesmo em nossas fraquezas, podemos ser fortes se aprendermos a confiar em Deus. Paulo disse que ele tinha um espinho na carne, para evitar que ele pensasse muito em si mesmo. Com respeito a essa fraqueza física, ele escreveu: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando você se sentir impotente em face dos problemas, reconheça sua fragilidade e se apoie no Senhor. Ele lhe dará a vitória sobre a fraqueza. Durante um período de 10 anos, Saul buscava-o todos os dias na tentativa de matar Davi. E na sua poesia, ele revela o seu medo durante todos esses anos. Ele diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Ele usa a figura da morte para simbolizar o rei Saul, retratando-o como um caçador incansável, perseguindo sua presa.
com redes e armadilhas nas mãos. Davi somente obteve vitória sobre o medo quando voltava-se para o seu Deus. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhes penetrou os ouvidos. Todos os dias somos perseguidos por problemas e corremos risco de morte. O medo também pode nos aterrorizar, porém, quando isso acontecer, é bom lembrarmos que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. A quem temerei? Através do Senhor podemos ter vitória sobre o medo. Davi, coroado rei de Judá, não teve por fim as suas lutas. Pelo contrário, nos primeiros 7 anos de seu reinado, foram constantes de disputa civil e finalmente foi coroado rei sobre todo Israel. Muitas foram as guerras instaladas com os países vizinhos. A maioria dessas, nações que eram mais poderosas do que Israel. No entanto, conquistou as vitórias militares com a ajuda de Deus, e era assim que ele se expressava: pois contigo desbarato exércitos, e com meu Deus eu salto muralhas. O império de Davi ampliou-se das fronteiras do Egito até o rio Eufrates. Foi o maior e mais forte reinado estabelecido em Israel. O Deus que lhe deu vitória ainda vive e nos dará as conquistas nas batalhas que temos de lutar. Não sei que batalhas você está travando agora. De uma coisa eu tenho certeza: assim como Deus preparou Davi, tornando-o vitorioso, ele também pode fazer o mesmo por cada um de nós. E poderemos dizer como o apóstolo Paulo: graças a Deus que nos dará a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Davi encerrou o seu salmo com louvor. Ele sabia que a vitória seria impossível se Deus não estivesse com ele. Por isso, ele encerrou este cântico da vitória, dando graças ao Senhor. E você, sabe valorizar aquilo que Deus tem feito? Se desenvolvermos corações como o de Davi, teremos a vitória sobre um dos pecados mais comuns da humanidade, o pecado da ingratidão. Assim como Davi, precisamos ver que tudo o que temos vem de Deus. Meu querido, quando Paulo fala a respeito da vitória, ele diz que é por intermédio de Jesus Cristo que a conquistamos. Para sermos vitoriosos, porém, temos que aprender a confiar em Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você crê em Jesus? Já expressou a sua fé submetendo-se à vontade dele? Se você precisa obedecer ao Senhor, espero que você faça isso agora. Daí então, você também poderá dar o brado de vitória, em nome de Jesus. Amém.